Pois é, gente. Então, aqui nós temos uma trinca Rejane, que eu falo, né? RSL, Rejane, Simon e Luciene, não é o real simbólico imaginário do Lacan, né? E para quê, né? Eu fiz esse convite aos dois a partir de um livro que a Rejane jogou no nosso, para mim e para o nosso grupo, maravilhoso sobre a dopamina, a molécula do desejo. Para mim, a coisa mais pertinente da gente estudar hoje, para a gente lidar com o mal-estar na civilização desse nosso momento, é estudar a potência da dopamina, o que ela traz de bom, o que ela traz de ruim, e a gente poder administrar essa riqueza na nossa vida hoje. Essa é a minha parte. Muito Rejane, você. bem. Eu sou Rejane, para quem não me conhece, sou psicóloga, neuropsicóloga e sou uma pessoa entusiasmada em dimensionar, né, a mente humana, o corpo humano, e eu acho que durante muito tempo de toda a minha formação era muito difícil eu dimensionar de verdade esse elo perdido de corpo e mente. E eu acho que, de uma maneira muito revolucionária, a Luciene me oportuniza essa situação de pensar em algo de tamanho envolvimento da subjetividade, que é a psicanálise, com algo tão concreto que é o corpo humano. E eu tenho certeza absoluta que existe uma interação, né, real, integrada mesmo. A gente não conseguia antes dimensionar isso com clareza. E eu acho que essa tentativa de fazer essa junção de conhecimento é, no mínimo, muito prazerosa para mim. Então é por isso que eu estou aqui. Prazer, o que mais adoro, exatamente. Prazer é que move a vida, no fundo, no fundo. Simon. Pô, eu me chamo Simon Ferraz, também sou neuropsicólogo, e eu sempre acreditei que o grande papel da psicologia, né, da psicanálise como um todo no mundo, é mediar conflitos dos seres humanos, né? E a Luciene nos mostrou que isso é possível cada vez mais, né? Principalmente no século XXI. Então, eu sou entusiasta, através da Luciene, de estudar o século XXI. E o século XXI é um século que mostra que neurociência e psicanálise podem sim dialogar, porque eu acho que, muito embora talvez historicamente tenham feito os caminhos diferentes, eu acho que cada aula que a gente tem aqui nesses anos, no grupo como um todo, a gente viu que no final todo mundo está tentando chegar num denominador comum, que é a tal da felicidade humana, que por vezes é abstrata, mas a gente pode tentar deixar isso cada vez mais concreto, né? Usufruindo cada vez mais de nós. Usufruindo de nós. Olha que frase maravilhosa. Usufruindo de nós e aí fazendo rede em que cada um é um neurôniozinho fazendo a cooperativa cerebral que eu amo e usufruindo de nós. Essa frase está no meu dicionário agora. Usufruindo de nós. E até a próxima, então, gente. Tchau, tchau. Ok? Então, meus queridos parceiros dessa viagem dopaminérgica, Sabe, Rejane, e o grupo fica RSL, vocês viram, né? Quer dizer, real simbólico e imaginário do Lacan, o nosso é mesmo, é Rejane, Simon e Luciene. E mais Lacan, vamos ver o que, é que a gente faz, né? Com a dopamina na psicanálise do século XXI. Então, gente, eu sou o lado psi da coisa. E peguei umas frases da apresentação do livro. Então, olha só, dopamina explica nada menos do que a história do comportamento humano. Gente, é muita coisa pensar que ela explica o comportamento humano. Para nós, psi, isso já nos deixa meio siderados. Como assim? Não é um inconsciente? O que que explica, né? A função tá. Aí eu vou marcando as palavras, ó. Essa poderosa verbo poder, substância química em nosso cérebro impulsiona o amor, o sexo e a criatividade. Poderosa substância, a gente está falando o tempo todo de poder, de força e de impulso,
que nos lembra de pulsão, ligadas à pulsão. Ó, tá em vermelho também, ela controla quem somos, o que sentimos e o que fazemos. Isso são os comentadores do livro. A dopamina controlar a gente, uau, peraí, e controla tanto o ser, o sentir e o fazer. Vão respirando aí, porque é muita coisa mesmo. Ó. Jane, como se a dopamina ela narrasse passado, presente e futuro. Sabe assim, o que eu sou hoje, o que eu sou, o que eu sinto, né? O que eu faço, o que eu busco, ela está em mim durante toda essa jornada de vida. E aí tem esse caráter imperativo, isso que é o que assusta, assim, como assim? Ela me controla, mas Ou ela me seja, controla, né? Homo sapiens, assim, tendo algo controlando ele nesse nível. e que nem é racional. E, exato, muito bem, você acrescenta uma coisa muito bacana, que a ideia, então, do que eu fui, do que eu sou e do que eu serei, ela está determinando aí o nosso enredo de vida. Simon, e você pode, se você quiser comentar qualquer coisa, é só mandar ver, tá? Porque É, não é mesmo, eu acho que a palavra que mais define a dopamina é pulsão mesmo, é impulsionar, né? É o que nos move, somente no sentido de sobrevivência, inclusive. e até por isso que o subtítulo do livro é a molécula do desejo. Desejo, o que impulsiona, o que faz a gente viver, ir para frente, movimentar-se, né? A palavra movimento. Aí, olha só que frase forte. Depois de descobrir o poder e o perigo, dois P's, né, gente? Poder e perigo da dopamina, você vai entender melhor a própria condição humana. Isso que a Regiane acabou de falar, né? Nossa condição histórica de vida, de cabo a rabo, determinada por isso aqui. Bom, se a gente está falando que é busca de vida, né? Aí, os autores falam, ela é uma bênção e uma maldição. Então, nós vamos partir desses dois lados da dopamina mesmo. A dopamina é o neurotransmissor que garantiu a sobrevivência dos nossos antepassados e que ainda hoje continua determinando a maioria de nossos comportamentos. É muito forte falar, continua determinando a maioria de nossos comportamentos. Essa substância influencia nossas atitudes em todos os âmbitos da vida. A dopamina nos leva a desejar o que a gente ainda não tem e a buscar o novo. Isso vai aparecer muito, né, gente? Desejar, buscar, desejar, buscar. Graças a... Oi, pode falar. Só colocando uma coisa, né, Luciene, que aí de cara a gente já começa a ver essa história de agora ter um outro olhar, né, psicanalítico, que é a proposta, em cima da dopamina. Porque a dopamina nos leva a desejar o que ainda não temos e a buscar o novo, teoricamente. Muito bem. Teoricamente. Muito bem. Né? Muito bem, danadinha. Porque nós, psicanalistas lacanianos, sabemos que o desejo do ser humano está profundamente ligado ao que ele aprendeu nas suas relações primitivas, desde o começo da vida, né, a significar como objetos importantes para a sobrevivência. E aí, essa história de buscar o novo, dá para a gente falar, é o novo ou é o velho que se repete? E Ou que é o vem, mais do mesmo, né? É o ou novo é ou o é o mais do mais do mesmo? mesmo? Exatamente, mais do mesmo. Muito bem, então já estamos aí na psicanálise junto com a dopamina. Graças a ela, nos esforçamos, da palavra força, de novo, para transformar o mundo em um lugar melhor. Ela nos leva a buscar e encontrar, a descobrir e prosperar. Só coisa boa, hein, gente? Ela é a causa de todos os nossos impulsos, o que nos faz querer sempre mais. Sem ela, não estaríamos aqui. Como Simon disse, grandes conquistas e avanços se devem a ela, mas riscos inúteis também. Sem pensar nas repetições de ficar correndo e estar no mesmo lugar, né?
Quando você obedece a ela, aí nós entramos naquela dimensão da recompensa e do castigo, que muita gente não sabe que tudo isso está ligado, né? Quando você obedece a ela, a dopamina é recompensado, é o prazer. Mas se desobedece, ela o faz sofrer, o desprazer. Eu coloquei aqui em azul minha argumentação, esse circuito marcado pelo que os outros nos ensinaram, que nos garante a sobrevivência. A mudança de qualquer desses circuitos da nossa identidade é lida como ameaça à sobrevivência e desencorajado pela negação do prazer, o empurrão no desprazer ou no sofrimento, que as pessoas não sabem, né? A dopamina também nos empurra para o sofrimento. E aí a gente vai ver isso em detalhe. Terminando, né? São muitos os ganhos, mas a avidez insaciável da dopamina pode ser uma verdadeira tortura que nos impede de aproveitar o aqui e agora. Então, agora nós já estamos aqui numa outra dimensão, né? Nós estamos na dimensão do impulso de vida, depois a ideia de que ela também tem uma repetição, um estar no mesmo lugar. Agora vamos pensar assim, a segunda maldição, né? Maldição, ela nos impede de usufruir do momento. Ela é a razão pela qual, essa frase eu botei bem grande, essa é pesada. Nunca somos felizes por muito tempo com o que conquistamos. Então, olho aberto com a dopamina, ela precisa ser muito bem administrada e a gente vai estudar aqui melhor como funciona essa história do circuito da dopamina e como melhor gerir tudo isso, né? Porque ninguém impede como a pulsão, né? Então, eu digo que o circuito da dopamina que a gente está usando agora é um termo da biologia, né? Neurobiologia, é da psicanálise, ele vem com o nome pulsão, o circuito pulsional. Trata-se da mesma coisa? Trata-se. Qual é o acréscimo precioso que a psicanálise traz? O que a doutora Rejane puxou aí, que é o desejo do outro, a força das interpretações que a gente recebeu do olhar do outro ao longo da vida. Então, estamos aqui introduzidos nessa ideia da psicanálise na nossa vida. O que ela traz para a nossa vida, né? E agora, Rejane vai nos trazer mais uma pegada aí de estudar essa dopamina. Como é que é, Rejane? Posso compartilhar o meu? Pode sim. Já vou aqui. Vamos lá. Vocês estão enxergando minha tela cheia? Cheia. Perfeito. Ok. Então, a ideia, quando eu estava lendo esse livro e comecei esse diálogo com a Luciene, agora o Simon entrando e compartilhando para o mundo, né? A dopamina na psicanálise do século XXI. E aí, embora a gente esteja com um olhar tão em cima da dopamina, mas ela, na verdade, não é a atriz principal desse enredo todo. É a psicanálise, né? Porque a dopamina, ela é apresentada até o presente momento com essa força de imposição e nos fazendo refém de alguma forma. Ela nos impulsiona a conquistas importantes, mas ela também, por outro lado, nos escraviza como se isso fosse um mecanismo exclusivamente orgânico. E foi assim que ela foi vista durante muito tempo. Só que esse livro trouxe para mim, e depois para eles também, o início dessa quebra de paradigma, dessa provocação. O livro não traz o enredo da psicanálise, mas esse é o intuito agora desse momento, da gente acrescentar esse olhar e a psicanálise passar a ter ali, então, esse direcionamento maior. E o livro traz a relação, então, da dopamina em todos esses enredos. Cada capítulo vai falar de algum desses temas: amor, drogas, dominação, criatividade, loucura, política, progresso e harmonia. E a ideia é, aos poucos, a gente ir, né, destrinchando cada um desses temas. E aí,
começando lá com a narrativa bem introdutória do livro, ele começa a trazer essa descrição mais orgânica mesmo. Ele faz uma descrição que eu achei muito bacana, falando assim: dopamina é como se a gente estivesse aqui olhando, assim, de baixo para cima, olhando o que eu ainda não tenho. Isso. A dopamina, ela impulsiona a gente para aquilo que falta. Então, na verdade, ela está no que falta. Então, falta, a dopamina está acionada. É aquilo que eu preciso alcançar. Por outro lado... Rejane, Oi. isso para mim foi uma... E eles começam o livro exatamente, a abertura do livro é essa ideia genial. E aí eu queria acrescentar, tem para cima, de fato, olhando para cima, mas pensa assim, olhando para longe. O que você não tem, não só olhando para cima, mas olhando para os lados, olhando as vitrines, né? Olhando o que outro... olhando para fora de você, e lá você vê alguma coisa que você não tem e você busca. Então, ao invés de só para cima, eu sugiro para fora. Uhum. Então, o que eu não alcanço, o que eu não encosto, o que eu não tenho. Por outro lado, tem os neurotransmissores. Então, essas substâncias, né, que passam de um neurônio para outro, né, através das sinapses. Então, essas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores. Existem os neurotransmissores do alcance daquilo que eu tenho. Então, como se eu estivesse olhando de cima para baixo, o que está ao meu alcance? O que eu consigo, né, pegar, usufruir agora? E existem neurotransmissores que dão conta também desse recado, que o livro chama de as AAs, né? Fazem parte serotonina, ocitocina, endocannabinoides, que é esse vivenciar e desfrutar o que tem. Aí você grifou aí, né, Luciene? Estou vendo o vívio. E outra coisa, lembrando, essas moléculas AAs, só para lembrar, é molécula do aqui e agora, é um nominho que eles criaram. Então, a dopamina leva a gente para aquilo que eu não tenho, aquilo que está no futuro que eu quero pegar. E aqui e agora, o que que eu tenho? Né? Igual a Rejane pegou o livro. Aí o livro está na mão dela, ela tem o livro. Ela não está desejando o livro, ela tem. Então, esse a gente vai sempre lembrar que são aqui e agora. E agora? E mostrando, então, que o que impulsiona a gente, segundo, né, essa primeira discussão, não é o que a gente tem. Não é o aqui e agora. O que impulsiona a gente é o que a gente não tem, é a falta. Então, vou pegar só primeiro assim, uma narrativa, né, mais teóricazinha mesmo, mas eu acho que como curiosidade é interessante. Então, tudo que a gente sabe sobre o nosso cérebro de uma maneira mais sofisticada não é algo tão antigo assim. Então, a dopamina ela foi descoberta em 1957 por Kathleen Montagu, eu não sei se pronuncia assim. A gente fala Montague, em inglês, Montague. Montagu. E, olha, isso é o que eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes. Apenas uma em cada 2 milhões de células cerebrais produzem dopamina. É 0,0005. Como é que uma coisa que impulsiona tanto a gente é produzida no nosso organismo de uma maneira assim, se a gente for olhar, tão reduzidamente, tão aos poucos? Eu acho que isso também deve ser um recado, hein, gente? Dopamina é uma coisa que você tem, mas não pode ter demais, não. É um recado. O corpo conversa com a gente, né, Simon? Eu acho que... Professora, inclusive entra a questão da droga, né? A cocaína, por exemplo, ela é capaz de ativar o circuito de recompensa do cérebro em até 100 vezes. Ou seja, ela joga essa quantidade absurda de dopamina no cérebro que a gente não conseguiria, né, por vias normais, aí, como a senhora acabou de falar. Por isso o perigo, né? Realmente é o perigo. E aí os dois falando nesse perigo, já vamos colocando essa pulguinha atrás da orelha, de lembrar que a própria psicanálise, né, desde Freud, não sabia de tudo isso, mas assim, é o pavor, literalmente o pavor,
que tem na psicanálise das primeiras décadas do tal do gozo, o gozo mortífero, que é sentir um prazer que você não domina. Ele vai te matar, o gozo mortífero. Estava falando disso, que agora a gente pode falar muito melhor. Ótimo. Bom, eu fico até pensando assim, porque a dopamina, nessa quantidade, assim, ela impulsiona, mas ela, numa quantidade over, ela te paralisa, né? Ela Também. não te impulsiona. Né? Assim como uma dopamina reduzida demais, ela também te atrapalha muito. A gente vai ter dificuldade de ter foco atentivo, a gente vai ter dificuldade de ter controle do movimento. Então, a gente veio com um arcabouço aqui biológico para ter ela numa dosagem equilibrada, vamos dizer assim. Aí, num primeiro momento, ela foi batizada como molécula do prazer. Esta foi uma grande mudança que teve. Porque pensava-se que quando eu estou sentindo prazer, aí que eu tenho a dopamina ativada. E isso perdurou durante muito tempo. Então, dopamina e prazer era a sintonia que existia. Tanto é que aí depois fizeram o tal do circuito, né, do sistema de recompensa. Que então eu busco alguma coisa e quando eu alcanço, é o que me move. Então, eu tenho vontade de alguma coisa, me movo para aquilo, e aquele movimento que eu faço me faz atingir o que eu queria, que é o que vai reforçar meu comportamento. Então, esse circuito neuronal, ou seja, vários neurônios, muito provavelmente em mais de uma região, acredito eu, Simon, se tem alguma coisa que você queira ajudar, alguma coisa que perpasse pela região límbica, vai pelo lobo pré-frontal, que é o tomador de decisões. Então, tem ali uma região que vai falar, opa, eu quero tal coisa, eu preciso fazer tal estratégia, eu faço tal estratégia, eu tenho a recompensa. E isso aqui envolve muita dopamina. Mas aí, então, não é mais essa história de dopamina e o prazer. Espera lá, dopamina é aquela que vai te impulsionar a busca pelo prazer. E aí, eu vou ter que fazer uma bagunça aqui, Luciane. Eu vou para esse alaranjado e depois voltar para o verde, tá? Ok, beleza. Então, vamos lá. Ela vai para a busca do prazer. Então, na verdade, ela é a molécula que tenta antecipar o prazer. Ela te provoca. Então, é aquilo que você não tem, é aquilo que está longe. Então, vai lá, Rejane. O que é que você tem que fazer? Me dá aquilo que eu quero. Vai lá. É isso que funciona. É isso que já ativa essa rede dopaminérgica. E que já ativa há um prazer na promessa de prazer. A gente lembrar que é o prazer do desejo. Aí vamos lá. Ai, maravilhoso. Que a ideia é, só de estar nessa busca, eu já tenho um certo tipo de prazer. Porque eu estou cumprindo com aquilo que eu aprendi que é o bacana para mim, né? Beleza. Aí agora eu volto para o verde. Porque aí, olha que interessante, Wolfman, Schultz e os estudos com macacos. Na verdade, olha o que ele coloca. A dopamina é uma reação ao inesperado. Aqui já tem todo um chacoalhar de conceitos. Vamos pegar aqui. Ao mesmo tempo que no primeiro momento a dopamina ela te aciona alguma coisa, se você também começa a ter aquilo com uma certa habituação, com uma certa facilidade, aquilo vai perdendo um pouco a graça. Isso aqui é muito bem narrado em alguns exemplos no livro que a gente vai ver de alguma forma. Então, é como se fosse assim. Aquilo que no primeiro, que é novidade, então, abriu aqui, eu estou vindo trabalhar num consultório novo. Então, no primeiro momento, ai, que legal, eu estou aqui, que bacana, que lindo, tarará. Mas, de repente, aquilo ali começa a se habituar. Na hora que eu estou bem habituada, é meio que eu vou perdendo essa sensação de maior prazer. E aí, o que vai tentar, então, fazer com que esse prazer meu se reacenda? O inesperado e a surpresa. Vou dar um exemplo, não sei se esse exemplo ficaria bom, Luciene, mas como se fosse assim, um quadro novo que eu ganho,
ou um elogio de uma pessoa que eu não esperava. Assim, tem que vir algo que provoque essa novidade. E eles viram isso com macacos. Quando o macaco estava muito acostumado a apertar uma alavanca para receber uma bolinha lá de comida, quando fica muito habitual, e tá, de repente, e ele era assim, acionava uma luz e ele tinha que apertar e receber a comida, né? Comum esse tipo de pesquisa. Mas quando eles começavam a acionar a luz, por exemplo, em momentos diferentes, o circuito de dopamina era mais ativado. E aí, Então, Rejane, aí vem o grande equívoco e o que está na raiz do hiperconsumismo, da destruição do planeta, né, de se tirar mais do que pôr. Por quê? Porque aí entra a ideia do mindfulness, que se a pessoa dá conta de ter um olhar novo a cada dia, é o olhar que é novo. Então, a Rejane, lá no consultório dela, ela chegar, como eles dizem no mindfulness, é o olhar do aprendiz, daquele que não sabe. Porque se ela fala, eu já sei, eu vou chegar lá, tá? Aquela mesa daquele jeito, mas ela pode ver aspecto. Ela chegou num dia que o sol bateu de um jeito e deu um facho de luz que ela chega e fala, meu Deus, está parecendo uma obra de arte, né? Eu costumava lá na minha casa do Portal, que tem um sistema de iluminação muito bonito. Gente, eu morei lá 14 anos, dava para ter enjoado, não enjoei. Eu chegava e falava assim, hoje eu quero acender a luz que faz o S do banheiro, e o resto vai ficar tudo escuro. Então, esse olhar novo, e é possível, é porque não existe um dia igual ao outro. Esses dias indo, inclusive, para a minha aula de mindfulness com a Mônica, que eu estou fazendo o curso com ela de 6 aulas, eu saí daqui de casa, todo mundo sabe, eu moro aqui na Jamel Cecília, e fui a pé para o setor sul, às 6:30 da manhã, feliz da vida, andando na minha cidade, e voltei. Se eu ando em Paris, Roma, por que eu não vou andar em Goiânia e amar? Eu conheço o setor sul, conheço o 115, conheço nada. Eu vi tanta coisa linda, tanta árvore, tanta calçada quebrada, mas quebrada de um jeito, assim, e etc, e etc. Então, sim, o novo é o olhar. A cada momento, vou nem falar, Regiane, a cada dia, não, a cada momento. Luciene, inclusive nas relações amorosas, né? Essa química. Saiu até um estudo recente, uma neurocientista, se não me engano, chama Sarah Teller, que estuda a dopamina na hipótese bioquímica do amor, digamos assim, ela seleciona aí dois neurotransmissores, a dopamina e a noradrenalina, né? Que também é um neurotransmissor muito importante para energia, etc., né? Mas ela vai falar que numa relação amorosa, você tem aí uma duração de média de picos desses dois neurotransmissores de 12 a 15 meses, que seria essa fase da paixão. Depois há uma redução desses neurotransmissores graduais, o que entraria naquela fase, aquela perda, né, da paixão, da coisa passional, da loucura das relações, e vai entrando na estabilização. Aí entra um fator muito importante, que é o do movimento. Esse amor ele não precisa terminar a partir do momento que esse neurotransmissor cai. Precisa ter mudança, né? Precisa ter movimentação, é aquilo que você sempre fala, né? Que a vida é esse movimento. Né? Então, essa busca, mesmo nas relações amorosas, onde tem essa química envolvida do cérebro, precisa-se reerguer essa química, digamos assim, do prazer, se movimentando, buscando novas coisas, ressignificando. Né? Tudo E isso. aqui, e aqui, Luciene, assim, né? No caso, né? Como foi uma pesquisa lá com macacos e tudo, mas é como se ele tivesse uma ideia assim: o que vai vir de mais prazer para mim vai vir de fora. Então, vem mundo, me traz aqui o prazer, me traz aqui, ou seja, né? Vamos pegar aqui no apaixonamento, vem você e me salva, vem você e traz, vem você e me comove, vem você e diz para mim mesma que eu sou desejável, vem olha você. olha a frase, vem você e me salva. Gente, essa frase, ainda bem que está gravada, porque essa é a frase do bebê para a mãe. Se um bebê, ao nascer,
Vocês sabem que é essa que é a minha teoria, é essa. Ele percebe que ele perdeu tudo. Ele percebe que ele perdeu a segurança. Vem você e me salva. E aí vem toda a ideia, né, de acolher esse bebê, de colocá-lo sobre o corpo, né, da bolsa canguru, de que ele possa sentir que houve uma segurança vinda de fora, que ele vai transformar em segurança interna para ele se portar, se carregar a partir do interno durante a vida. Isso mesmo. Ah, linda frase. Muito bem. Aí, frase, né, que fica, então, a dopamina, ela larga a mão, né, de ser vista como um ponto de chegada, se é o prazer. Não, a dopamina é o início, é o que impulsiona. Então, a dopamina é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Ela é o que vai fazer a gente ir atrás daquilo que se quer.